Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto nos bastidores e nos dados mais recentes que literalmente estão virando política brasileira de cabeça para baixo. Vamos olhar de forma totalmente objetiva para as mudanças na confiança institucional, umas estratégias de campanha bem surpreendentes e o que os números realmente estão dizendo sobre o nosso cenário atual. Então, nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela crise de credibilidade nas Forças Armadas, fazer uma comparação com os militares lá dos Estados Unidos, entender as consequências dessas suspensões políticas recentes, olhar de perto as estratégias e pesquisas e, para fechar, as expectativas daquele encontro entre Lula e Trump. Vamos nessa? Ponto número 1. Crise de credibilidade das Forças Armadas e as mudanças na confiança nas instituições do Brasil. As fontes apontam uma percepção clara de crise dentro das Forças Armadas, indicando que o apoio popular bateu num ponto bem crítico. Isso levanta uma pergunta que, honestamente, é fascinante. Como é que a confiança nos militares mudou tanto em todo o espectro político? É de cair o queixo se a gente lembrar que até pouquíssimo tempo atrás, a instituição era vista como uma reserva moral quase intocável no país. Bom, os dados dessa pesquisa da Real Time Big Data revelam uma situação de empate técnico quase meio a meio. São 48% expressando confiança contra 44% expressando desconfiança. Gente, para colocar isso em perspectiva, é uma queda vertiginosa em relação a épocas bem recentes, quando essa aprovação chegava a bater na casa dos 80%. É uma mudança de cenário brutal. E olha, a parte mais contraintuitiva de toda essa história está na divisão desse eleitorado. Os eleitores de Lula demonstram, hoje, um nível de confiança maior nos militares do que a própria base de Flávio Bolsonaro. Estamos falando de 51% de um lado contra apenas 45% do outro. A grande ironia que sai desse levantamento é muito clara. Basicamente, os eleitores de centro-esquerda agora confiam na mesma instituição que a direita chamava para resolver os impasses lá atrás. O que a gente tira disso? Uma verdadeira reviravolta nas alianças. A sensação que passa na análise é que a direita se sente meio abandonada pela instituição que defendia com unhas e dentes, o que acaba deixando as Forças Armadas numa posição de isolamento político. O que engata perfeitamente no nosso segundo ponto: a comparação com os militares dos Estados Unidos e a ideia de reconstruir a confiança através da reestruturação. Para entender como sair desse isolamento, a análise busca inspiração no que está acontecendo agora lá fora. O conceito-chave trazido pelo comentarista é o chamado ethos do guerreiro. A tese aqui é simples. A mentalidade militar precisaria abandonar as funções mais burocráticas ou políticas, o foco teria que voltar a ser 100% em letalidade, prontidão para o combate e altíssimos níveis de exigência, justamente para restaurar o respeito. Olhando para os Estados Unidos, as fontes apontam essa teoria funcionando na prática. A argumentação é que, ao pausar pautas como políticas identitárias, afastar generais considerados não alinhados com essa visão mais dura e mirar estritamente na meritocracia, o resultado veio rápido. O recrutamento militar americano não só saiu do buraco, como ultrapassou a meta, batendo incríveis 103%. Isso vai direto ao coração da crítica feita às Forças Armadas brasileiras. Segundo essa visão, teria ocorrido uma troca perigosa. Saiu de cena aquela postura temida de combate e entrou uma mentalidade mais de funcionário público. Ou seja, um foco excessivo em promoções de carreira, tocar obras públicas e simplesmente garantir a longevidade administrativa. É uma mudança de foco gigantesca. Avançando para o ponto número 3, suspensões políticas e consequências, e o embate de votos sobre a anistia no Congresso, saindo um pouco dos quartéis e entrando no jogo de xadrez do Legislativo. As fontes destacam as recentes punições aplicadas pelo Conselho de Ética da Câmara. Marcel Van Hatten, Marcos Poulon e Zé Trovão levaram uma suspensão dura de 2 meses. Isso significa perder completamente a estrutura do mandato e a equipe de gabinete. O motivo? Atos que foram lidos como insubordinação, como ocupar a mesa diretora para forçar a votação da anistia e desafiar abertamente a liderança e os acordos da casa. Mas olha só a sacada dessa análise. No atual ambiente político, sofrer esse tipo de punição não é exatamente visto como um fracasso. Pelo contrário, as fontes apontam que isso tem funcionado como uma verdadeira medalha de honra. É a prova, para a base eleitoral desses políticos, de que eles têm coragem de peitar o sistema de frente, separando quem realmente luta pelo eleitor de quem prefere o silêncio só para manter as regalias do cargo. O que nos leva diretamente ao nosso tópico 4. Estratégia de campanha e pesquisas, e o eterno dilema de energizar a base versus moderar para o centro.
Para começar essa parte de estratégia, guardem esse número, 90%. 90% é o índice de aprovação popular segundo os dados levantados para a redução da maioridade penal. É um lembrete claríssimo. Pautas que o meio político muitas vezes taxa de radicais ou altamente polarizadas, na verdade têm um apelo gigantesco na população e são cruciais para inflamar o debate. E quando a gente vai olhar para a corrida eleitoral em si, os dados da pesquisa Meio Ideia mostram um cenário super apertado. Flávio Bolsonaro aparece com 45,3% e Lula com 44,7%, praticamente lado a lado. Com uma margem tão pequena assim, o debate sobre qual é a melhor estratégia para realmente consolidar uma vitória ganha uma importância absurda. E aqui entra o grande fator de risco, a volatilidade. Mais de 43% do eleitorado de Flávio Bolsonaro admite que ainda pode mudar de ideia. É um número bem alto. Já no campo do presidente Lula, a base se mostra bem mais cristalizada, com apenas 27% admitindo essa chance de mudar de voto. Com essa volatilidade toda no ar, a análise trazida é contundente. A ideia de ficar diluindo o discurso só para atrair aquele eleitor indeciso de centro é vista como um grande erro. A estratégia vencedora proposta seria fazer exatamente o oposto, ou seja, energizar a base, mantendo propostas de direita bem firmes, mas, e aqui é o pulo do gato, entregar isso tudo através de uma estética de candidato que seja extremamente amigável, sorridente e empática. Finalmente, chegamos ao quinto e último ponto: expectativas sobre Lula e Trump. Vamos falar de diplomacia e do famoso pragmatismo América em primeiro lugar. Vamos abrir o leque para a diplomacia global. Com o futuro encontro entre o presidente Lula e Donald Trump, muito se fala sobre possíveis faíscas. Mas a análise aponta para um lado completamente diferente. A expectativa real é de um encontro altamente cordial e zero conflituoso. A leitura é que Lula vai agir com extremo pragmatismo, deixando as diferenças e a retórica inflamada restritas apenas ao palco e ao eleitorado doméstico. E a lógica pragmática por trás disso é implacável. A administração americana foca estritamente nos próprios interesses, o famoso América em primeiro lugar. Comprar uma briga pública com o líder de uma nação tão grande e que ainda por cima tem altas chances de reeleição não oferece absolutamente nenhum benefício estratégico ou comercial aos Estados Unidos. É pragmatismo puro. Se não dá lucro ou vantagem, não tem motivo para brigar. Bom, depois de passar por toda essa montanha-russa, desde a queda drástica da confiança nas instituições militares, passando pelo xadrez calculista das estratégias de campanha e chegando até o puro pragmatismo global, as regras do jogo definitivamente estão mudando. E a grande pergunta que fica martelando no final de tudo isso é, com essas alianças se invertendo e o discurso ganhando novas formas, o que o futuro realmente reserva para esse cenário político tão dividido do Brasil? A gente vai continuar acompanhando de perto. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.